Vamos então começar aqui esse nosso vídeo com um exercício. Qual frase, frase 1 ou frase 2, te parece mais apropriada como legenda para essa imagem? Qual das duas frases seria também mais apropriada para se relacionar a esse gráfico? Baixa do dólar estimula viagens internacionais, é a frase 1, e viagens internacionais são estimuladas por baixa do dólar. O mais esperado é associar a essa imagem da Torre Eiffel em Paris, um cartão postal francês, associar a ela a frase 2. Uma vez que na frase 2 estão em destaque as viagens internacionais. Já a segunda imagem destaca um gráfico aqui de variação, no caso, teremos uma variação cambial, e essa primeira frase destaca a baixa do dólar, portanto, mais relacionada a essa segunda imagem. Por trás disso está aqui a nossa conversa sobre as vozes verbais. Possível entender a voz verbal como a marcação que o verbo faz da relação entre o sujeito da oração e a ação verbal expressa. E em português é possível falar em duas vozes verbais. Uma é a chamada voz ativa e a outra é a chamada voz passiva. O que está em jogo, então, é a indicação do verbo sobre o sujeito, revelando se esse sujeito é agente da ação, que seria um verbo na voz ativa, ou se esse sujeito sofre ação, se é um sujeito paciente, o que é próprio da voz passiva. Em meio a isso tudo, não se pode perder de vista que o nome do fenômeno é voz verbal. Quer dizer, há uma participação importante do verbo nessa marcação da agentividade ou da passividade do sujeito. Como isso se dá? Revendo rapidamente aqui os nossos exemplos, observe que na frase 1 a forma verbal é estimula e na frase 2 essa locução são estimuladas. Essa diferença entre usar a locução com o verbo ser, poderia ser também o verbo estar aqui, e usar a forma simples, já é a indicadora das vozes. Vejamos, aqui a título de exemplificação, não é? Quando se utilizou na primeira frase a forma estimula, é já com ela que se faz a indicação de que esse sujeito, seja qual for, terá o traço da agentividade, será um agente. Enquanto na segunda se utilizou são estimuladas, seja qual for aqui o sujeito, com essa flexão, elas, sejam quem for, sofrem o estímulo. Aqui já está então na flexão verbal indicado que esse sujeito é paciente. Analisando isso com um pouco mais de detalhe nas nossas frases, vejamos aqui de volta. Na primeira, baixa do dólar estimula viagens internacionais, a baixa do dólar é apresentada aqui como responsável pela ação de estimular. Aqui, nesse caso, nós temos um sujeito que semanticamente pode ser chamado de agente, pode ser caracterizado como ativo, e esse sujeito ativo é próprio da voz verbal, chamada de voz ativa. Enquanto na nossa segunda frase, em viagens internacionais são estimuladas por baixa do dólar, as viagens aqui é que sofrem o estímulo. As viagens aqui são sujeito, porém esse sujeito não pratica a ação de estimular, esse sujeito é estimulado. Esse sujeito, portanto, é um sujeito paciente, esse sujeito aqui é um sujeito passivo. É importante lembrar que uma marca fundamental do sujeito, que aqui está numa voz passiva,
é a sua relação com a concordância verbal, não é? Aqui são estimuladas, o verbo aparece no plural, porque o núcleo do sujeito viagens é plural. Então esse termo é sujeito por essa marca gramatical, não é? Ele determina a concordância, ele determina a flexão. E uma questão semântica desse enunciado é que esse sujeito é passivo, ele sofre ação, sujeito passivo, voz passiva. Aqui veja, estimula é singular, porque o núcleo aqui baixa é singular. Esse termo é sujeito por essa questão sintática, por essa questão gramatical. E esse sujeito pratica a ação de estimular é um sujeito ativo. Temos aqui uma voz ativa. Bom, analisando essa frase aqui na voz ativa, baixa do dólar estimula viagens internacionais, nós temos aqui viagens internacionais como um complemento desse verbo estimular. Aqui nós temos um objeto. Esse objeto completa um verbo que não exige preposição, é um objeto direto. Bom, é importante observar que na versão em que se usa a voz passiva, há uma espécie de equivalência entre o sujeito passivo e o objeto direto ativo. Esse termo que na voz ativa era objeto direto se transformou em sujeito na voz passiva. Veja que semanticamente, viagens internacionais aqui são alvo, né? Portanto, são paciente. Esse termo continua sendo aquele que sofre ação, seja na voz ativa, seja na voz passiva. Daí dizer que essas frases, semanticamente, são muito parecidas, né? Nas duas frases, as viagens internacionais sofrem um estímulo, e nas duas frases, esse estímulo é provocado pela baixa do dólar. Esse termo aqui, por baixa do dólar, continua sendo agente. Esse agente na voz passiva, portanto, passa a se chamar agente da voz passiva ou simplesmente agente da passiva. Então, também é uma espécie de equivalência entre o sujeito na voz ativa e o termo que na voz passiva leva esse nome, agente da voz passiva. E aqui há uma regularidade. Quando se pretende converter uma frase da voz ativa para a voz passiva, isso deve ser observado. O sujeito da voz ativa é o agente da passiva na conversão. O objeto direto da voz ativa é o sujeito na voz passiva.